Vamos lá então, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Nós iniciamos no nosso encontro anterior, analisando uma publicação de Kardec na Revista Espírita, falando exatamente sobre a importância das preces espíritas. Nós vimos ali o contexto da época, né, que motivou Kardec lançar esse material, as dificuldades daqueles que eram considerados simpatizantes ou mesmo neo-espíritas, que sentiam a necessidade de desenvolverem uma nova forma de se relacionarem com Deus fora das tradições religiosas das igrejas, né, daquela região. A forma de implantar o culto do Evangelho no lar, como nós vimos, né, o porquê de Kardec sugerir. Também as preces que Kardec elaborou, com a ajuda dos espíritos, naturalmente, para facilitar o entendimento das pessoas, né, dessa liberdade que nós podemos ter fora daquelas preces tradicionais. Não que elas não sejam importantes, são importantes, mas muitas vezes para esses novos contextos, ou para essa nova realidade que se abriu do mundo espiritual, falando, né, especial das pessoas que desencarnaram, dos obsessores, das pessoas que sofrem. Então, de que forma podemos então solicitar o amparo do mundo espiritual, de Deus, de Jesus, das entidades de um modo geral? Então, de que forma que nós podemos fazer essas rogativas? E aí então Kardec apresentou para nós esse conteúdo que nós vamos agora estudar a partir desse nosso encontro de hoje. Nós teremos aqui então, como tema do nosso estudo, esse preâmbulo, né, essa introdução a esse tema. Falaremos sobre preces gerais, preces pessoais, prece pelos outros, preces pelos espíritos, preces pelos doentes e obsedados, né? Então Kardec, típico, né, dessa característica, né, de trazer para nós uma estrutura pedagógica bem elaborada para o nosso entendimento. Então a gente vai estudando as categorias de preces que Kardec elaborou. A forma de nós utilizarmos essas preces, ela depende muito da preferência de cada um. Então, obviamente, diferentemente daquilo que se aprende nos catecismos das escolas tradicionais, em que nós aprendemos, né, para quem se lembra, por exemplo, dentro da primeira comunhão, para quem já fez, tinha ali o catecismo, né, com as preces oficiais. Então nós tínhamos preces oficiais que deveriam ser decoradas, estudadas e depois repetidas durante os cultos e tudo mais. Então o objetivo dessa coletânea não é trazer para nós um novo catecismo, mas é para trazer para nós uma sugestão de ideias que nós podemos desenvolver diante das situações que nós vivemos, para que consigamos organizar os nossos pensamentos, porque é realmente muito difícil para nós conversarmos com Deus, porque na verdade nós não aprendemos a conversar com Deus. Pelo fato de nós aprendermos as preces decoradas, quando nós conversamos com Deus, dá a impressão de que essa conversa que nós eventualmente tenhamos com Deus tem menos efeito do que as preces oficiais. Então, falar com Deus de uma forma espontânea dá a impressão de que é algo meio vazio, meio superficial. Agora, quando nós nos concentramos e fazemos as preces oficiais, aí sim ela tem um grande poder. Pelo menos essa é a impressão que nós temos na maioria das vezes. Então, Kardec nos tira dessas restrições devido aos dogmas, né, que nós aprendemos, e começamos a perceber que a conversa com Deus pode ser espontânea
e a forma como nós nos dirigimos a ele, muitas vezes nos faltam argumentos, nos faltam ideias, não conseguimos organizar exatamente aquilo que nós queremos pedir, queremos ali a forma como nós queremos agradecer. Então Kardec trouxe ali várias e várias situações devido às solicitações das pessoas que com ele conviviam naquela época. Então, vamos iniciar aqui esse preâmbulo para entendermos exatamente o objetivo desse material que nos é apresentado hoje. Lembrando que esse é o último capítulo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, e assim que terminarmos, né, que ainda vai demorar um pouquinho, que tem bastante coisa para a gente estudar aqui, assim que terminar, nós iniciaremos então o estudo do livro O Céu e o Inferno, na segunda parte. Nós vamos estudar todas as entrevistas que Kardec fez com os espíritos, né, nas variadas categorias ou nos variados graus evolutivos que ele teve a oportunidade de entrevistar. E naturalmente não são apenas aqueles espíritos com que ele teve algum tipo de contato, né, dessas experiências, mas ele apresenta para nós ali uma seleção dos temas mais interessantes para o nosso entendimento sobre essa realidade do mundo espiritual, de acordo com a condição do espírito moral durante a sua vida material. Beijo, Miriam, bom trabalho. Então vamos lá. No nosso preâmbulo, item número 1. Os espíritas sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções, de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar a nossa ideia, e sobretudo para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Aqui é fundamental entendermos essa colocação de Kardec, porque quando nós, por exemplo, vamos fazer algumas citações. Dentro das tradições, nós falamos naturalmente da religião católica, porque é aquela que é a mais presente no mundo ocidental, e naturalmente aqui no Brasil foi aquela que mais nos influenciou. Então, a esmagadora maioria das pessoas veio de tradições católicas, os nossos avós, os nossos bisavós. Hoje nós temos as igrejas evangélicas muito presentes na nossa sociedade, mas quando nós falamos de 40, 50 anos, nós lembramos que o domínio era, sem dúvida, da Igreja Católica. Então nós aprendemos, através dessas tradições, aquelas preces mais comuns. Então, por exemplo, o Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, são aquelas três mais conhecidas, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a prece de Ave Maria, dá para a gente lembrar que Maria não é apenas considerada um espírito. Ela é considerada a mãe de Deus, na figura de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Primeiro, Santa Maria se tornou uma santa. Nós pegamos agora as tradições, ou o aprendizado que nós temos da doutrina espírita. O título de santo, por exemplo, já não tem importância, porque nós classificamos o espírito pelas suas realizações, pela forma como ele viveu, e não pelo título que ele recebeu por parte dos homens, porque a canonização é uma determinação da instituição católica, que vai dizer, através dos seus critérios, olá, Mônica, bom dia, Nancy. Então, dentro dos seus critérios, nós teremos ali, então, os milagres, ou alguma experiência notável, como é o caso, por exemplo, de um sacrifício, como é um caso, por exemplo, da mediunidade. Lembra da mediunidade dos santos? Muitos indivíduos encarnados se tornaram santos por realizarem fenômenos dentro da vida religiosa da igreja. Então, quando nós fazemos a Ave Maria, quer dizer, primeiro, Santo, Maria, Mãe de Deus, esses tipos de elementos da prece já não condizem com aquilo que a doutrina espírita passa.
No caso do Pai Nosso, ele até tem todos os elementos coerentes com aquilo que a doutrina passa. O credo, por exemplo, creio no Espírito Santo. O Espírito Santo já não é o elemento que faz parte dos ensinamentos da doutrina espírita, porque não vemos o Espírito Santo como alguém especial no mundo espiritual. Porque nós temos Deus, temos os espíritos e temos a matéria. Nesse conjunto dos espíritos, nós temos espíritos das mais variadas graduações, em termos de desenvolvimento moral. Então, quem é o Espírito Santo para o Espiritismo? Ele é algo que não existe, não por uma questão de rejeição, porque nós não encontramos dentro dos ensinamentos que são transmitidos alguém ou alguma coisa que represente esse Espírito Santo. Então, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. Muitos que vieram, e nós estamos falando da França do século XIX, onde o catolicismo era dominante. Embora nós tivéssemos ali as igrejas protestantes, ali também ganhando o seu espaço. Então nós tivemos ali aqueles que vieram, que migraram dessas escolas tradicionais e chegaram na doutrina espírita. E agora? Como é que a gente vai falar sobre o espírito de um familiar que se encontra próximo? Porque para os dogmas religiosos da igreja, não existe mais essa aproximação. A partir do momento que você desencarna, você segue a sua vida. Obsessores. Não temos mais a ideia de demônios, ideia do diabo. Os anjos, quem seriam os anjos? Além de espíritos evoluídos. Então nós percebemos que existe, olá fraterna, bom dia. Então existe um conflito muito grande entre não a fé em si, mas os elementos de fé de cada escola. Então muitos daqueles que migraram dessas escolas para a doutrina espírita se encontraram numa situação bastante difícil de adaptarem a sua fé a esses novos elementos. Claro que Kardec, como nós vimos claramente, ele não tinha nenhuma pretensão de fazer com que as pessoas deixassem de acreditar naquilo que elas acreditam. A doutrina espírita, como nós sabemos, ela oferece um novo entendimento da realidade que nós vivemos como espíritos imortais, aqui do mundo físico e também do mundo espiritual. E nós então vamos assimilando essas novas ideias e ajustando as nossas crenças ao nosso entendimento. Mas no momento de prece, de conversarmos com Deus, só um instantinho, por favor. Então muitos daqueles que voltaram, que começaram a se aproximar da doutrina espírita, se encontraram numa situação muito difícil, principalmente com relação aos argumentos. De que forma que nós vamos, através das orações, falarmos sobre aquilo que descobrimos como sendo uma nova realidade do mundo espiritual. Por isso, quando Kardec coloca que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma, é para orientar a nossa ideia, sobretudo para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Continuando. Ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades em exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado, se não formulam bem os seus pensamentos. É claro, né, que a gente sempre tem aquela... Eu fico imaginando, às vezes, diante desse momento tão particular, se nós estivéssemos do outro lado, vamos imaginar aquela situação em que nós desencarnamos, nos tornamos ali espíritos trabalhadores, ajudando as pessoas, ajudando aqueles que são mais próximos, e de repente chegam ali as preces em direção a nós. Aí nós ouviríamos de que forma que as pessoas se expressam no silêncio do pensamento. Uma criança, por exemplo, aquele que está mais afinizado com a doutrina, aquele que não conhece a doutrina, aqueles que fazem prece para uma entidade, nós estamos ali próximos para prestar o serviço. Nós vimos isso lá no Livro dos Médiuns, né, quando nós temos a evocação, por exemplo, né, a solicitação de um espírito, e nós temos ali uma legião de trabalhadores que trabalham em nome daquele espírito. Né? Mas sabe o que acontece, Guizan? O detalhe desses
dessas personagens que representam o mal, o demônio, o diabo e tudo mais, eles foram inseridos naturalmente na nossa mente pela educação religiosa que nós recebemos e vem sendo intensificado pela ficção. Né? Quando nós assistimos, por exemplo, a filmes, seriados que falam de demônios, e não apenas falam de demônios, mas mostram, através de uma produção de efeitos especiais, de maquiagem e tudo mais, aquilo que existe de pior, que choca mesmo os nossos sentidos. Então, claro que nós temos o medo. A ideia de você andar num ambiente escuro. Teve inclusive, né, um documentário que foi produzido pelo canal The History Channel já há algum tempo, falando do porquê nós tememos o escuro. Por que o homem instintivamente teme o escuro? E aí foram passados, né, claro que foi feita uma análise antropológica, né, desde a origem do homem, a sua evolução, as suas condições de vida no passado, depois foi evoluindo até chegar no presente. E eles foram identificando, né, que era medo, por exemplo, dos animais selvagens, que eram predadores noturnos, dos assaltantes, dos perigos de um caminho que você vai seguir e você pode tropeçar, cair num buraco e se machucar. Isso falando de milhares de anos. E depois veio o elemento do mal, aquele relacionado com essa tendência natural que nós temos de buscar alguma coisa no sobrenatural. E aí veio aquela dualidade, né, aquele ensinamento antigo que os gregos já ensinavam sobre isso. A dualidade, né, a dualidade são dois elementos que se contrastam. O bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo, e assim vai. Bom dia, Pati. Então inseriram também esse elemento do mal. E a noite, por ser algo mais temível, foi exatamente essa representação. Deus representa o sol e o diabo representa as sombras. E aí então, na nossa imaginação, isso foi sendo absorvido. Então, como nós lembramos sempre, né, através dos ensinamentos da doutrina, que se um obsessor vai te fazer mal, ele vai te fazer mal durante o dia ou durante a noite. Durante a noite acontece não porque está escuro, é porque nós estamos repousando e nos encontramos numa condição mais vulnerável, ou mais suscetível de ser influenciado. Então é algo que nós tememos naturalmente porque faz parte da nossa cultura. Mas se nós imaginarmos uma pequena sociedade, uma comunidade, que nunca tivesse tido contato com nenhum tipo de ensinamento religioso, de você dizer assim, olha, não existe não existem diabos, você nunca viu uma figura do mal, você nunca viu isso, você nunca viu aquilo, como é que será que eles iam se comportar? Basta a gente ver que aquela cara de mal, ela sempre foi presente na humanidade, até mesmo para espantar aquilo que acontecia de negativo. Então, se por acaso uma colheita não tivesse dado certo, e sabendo já dos maus espíritos, nós criaríamos então uma imagem para espantar o mal. As carrancas, por exemplo, que são colocadas, né, na proa de um barco, para espantar os maus espíritos ou qualquer tipo de mal que apareça do mar também. Então a gente vai criando essas imagens para personificar esses elementos que são parte da nossa cultura. Então por isso a gente lembra sempre que quando começamos a nos instruir, ela tem exatamente por objetivo nos libertar dessas dificuldades, desses temores que são infundados. Quando se fala do inferno, por exemplo, a ideia do inferno, há aqueles que dizem que já viram, há aqueles que imaginam, aqueles que nunca foram, que nunca viram, nem conseguem imaginar. Mas imaginar o diabo com pé de bode, com um tridente vermelho com chifres e que tem cauda, onde apareceu essa figura? O homem foi criando, usando a sua imaginação, a sua criatividade. O Brás lembrou, ao sair do corpo consciente à noite, vemos que a escuridão da noite deixa de existir.
e só para os olhos da matéria que existe, né? Essa parte, né, Brás, ela já é um esclarecimento que já é difícil de nós alcançarmos aqui quando encarnados, porque o que a gente vê é aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos. A partir da vivência dessas experiências de desdobramento, de começarmos a ver o mundo espiritual e termos essa consciência, aí as nossas concepções começam a se transformar. Mas isso é algo ainda que, no futuro, muito distante, eu acredito, vai acontecer, será algo natural para todos nós. Hoje é uma exceção. Até porque também, quando nós falamos sobre emancipação, nós lembramos que é um fenômeno anímico que acontece de uma forma natural para algumas pessoas e ela não tem como evitar, não importando a crença que ela tem, aonde ela viva, o que acontece é que ela tem isso. E algumas vezes ela fica quietinha para não contar para ninguém. Há aqueles que estudam e provocam esse fenômeno através de técnicas, que alguns são bem-sucedidos, outros nem tanto, mas a esmagadora maioria não quer nem saber dessa história. E é exatamente essa esmagadora maioria que continua então alimentando essa ideia. O Dudu lembrou do crucifixo usado no peito. É uma forma de usar. São aqueles amuletos da sorte, aqueles amuletos religiosos, né? Que, como os espíritos já lembraram para Kardec lá no Livro dos Espíritos, isso é simplesmente matéria, não tem efeito nenhum. O grande efeito é exatamente aquilo que vem do pensamento. Se essa matéria, esse material, estimula as pessoas a alcançarem esse estado mental mais elevado, ótimo. Assim como uma vela, como um crucifixo e tal, né? Pois é, exatamente, Brás. É aquilo que você acredita, né? Mas a gente lembra que a crença não é somente daquele que oferece o amuleto, aquele que recebe também. Então nós lembramos que esses símbolos religiosos, para muitos espíritos, têm efeito. Então você coloca o crucifixo, ele tem medo do crucifixo porque ele também acredita no poder daquilo tudo. Então é tudo uma questão de crença e de efeito mental que aquilo provoca. Vamos lá então, continuando aqui para nós. Tá. A coletânea de preces desse capítulo é uma seleção das que os espíritos ditaram em várias ocasiões. Então olha só a forma como ele foi elaborado. Podem ter ditado outras em termos diferentes apropriadas a diversas ideias e ou a casos especiais. A finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. Aqui quando a gente fala nessa expressão, levar nossa alma a Deus, nós temos que mudar completamente o nosso entendimento. Porque nós não falamos de levar o homem fisicamente, de como se nós fôssemos transportados de um lugar para outro. Mas significa exatamente nós entrarmos em sintonia com o pensamento divino. O pensamento esse que permeia todo o planeta, nos envolve, mas nós não percebemos. Então sentirmos essas vibrações é uma questão de sintonia mental. Então muitas vezes nós utilizamos, como Kardec utilizou aqui, essa expressão para transmitir uma ideia. Nós temos que compreender o real sentido do que ele quer dizer. Porque do contrário a gente vai pensar assim, então eu só estou com Deus quando eu estiver no paraíso. Como eu não cheguei no paraíso ainda, eu estou distante de Deus. Ou então aquele que vai para o inferno, e ficando para o inferno por toda a eternidade, ele é distante de Deus, abandonado por Deus. Olha só quantas ideias a gente vai reformulando, modificando e abandonando, a partir do momento em que nós entendemos essa realidade do mundo espiritual a partir de outra perspectiva, como é o caso dessa que a doutrina espírita nos apresenta. Então, mais uma vez, a finalidade da prece é levar nossa alma a Deus. Então nós não vamos a Deus, nós passaremos a sentir Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre os que nele, Deus, creem, e menos ainda entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus aceita a todas, quando sinceros. Então, na verdade, essa sugestão é exatamente para nos fortalecermos nas nossas crenças.
Mas aí a gente vai perguntar, mas qual prece? Poderíamos dizer isso. Qual prece é aquela mais forte, aquela mais poderosa? Qual prece é aquela que vai provocar um efeito maior? É a prece dessa religião? É a prece daquela outra? É a prece que tem aquelas palavras? Ou é uma prece que tem outras palavras? Essa então entra nessa competição, e essa é a dúvida que surge para todos nós. Poderemos dizer qual prece, ou melhor, quem faz a melhor prece? Qual prece é a mais poderosa? Então nós fazemos essa comparação exatamente porque já existe na nossa mente essa divisão, esse sectarismo, né, de separar aquele grupo dos salvos dos não salvos. E aí então nessa competição nós nos esquecemos que Deus, ele é único, onipotente, onisciente, onipresente, com todas as virtudes completas, e nós aqui preocupados em quem vai dizer a coisa certa, no local certo, ou a pessoa certa com o título certo. Então a nossa relação com Deus, ela é uma relação individual, é uma relação pessoal. E não simplesmente imaginarmos que nós dependeremos de outrem, ou dependeremos de outras instituições, ou da forma como nós vamos fazer a nossa prece para estabelecer melhor essa relação. Então a sugestão desse conteúdo, desse material, é exatamente para nos ajudar a fortalecer a nossa fé quando nos encontramos em dúvidas. Se nós pegarmos, por exemplo, quantas pessoas têm um hábito, ou mesmo de nós aqui do grupo, e para aqueles que ouvem o estudo, quem de nós aqui já utilizou alguma dessas preces da coletânea de preces do Evangelho segundo o Espiritismo? Muitas vezes não se usa porque não sabe que existe. Outras vezes não usa porque prefere simplesmente conversar do seu próprio jeito. Cada um então utilizando o seu método, a sua preferência. Então é um material oferecido para ajudar aqueles que precisam de ajuda. Para aqueles que não precisam, simplesmente não o fazem. Até porque tem um detalhe, que essa é uma opinião que eu tenho, que muitas vezes não usam essas preces, grande parte das pessoas, para não ficar preso em preces que são decoradas, como aquelas das escolas tradicionais. Então eu prefiro fazer do meu jeito, eu não quero saber de leitura, porque parece que não é a mesma coisa. E aí então nós fechamos os olhos e fazemos ali a nossa prece. Aquela que é a mais feita, eu acredito, ou aquelas que são as mais feitas, são a prece de São Francisco, como a Sandra bem lembrou para nós aqui na introdução do nosso trabalho, e também a prece de Cáritas. São duas preces realizadas com muita frequência dentro do meio espírita. E aí então, aproveitando a prece de São Francisco, ou atribuída a São Francisco, alguns estudos já mostraram para nós que essa prece já existia muito antes de São Francisco. Então quando nós pegamos, por exemplo, a prece de São Francisco, vamos chamar assim para facilitar o nosso entendimento, isso acabou pegando, da mesma forma que quando nós falamos de Nicolau Maquiavel, que nós temos aquela frase atribuída a ele, os fins justificam os meios, também não foi ele que disse. Não foi encontrado em todo o material que ele produziu nenhuma expressão desse sentido. Então a pessoa acaba ganhando a fama, e aí acaba ganhando ali a expressão, a ideia que dão a ela, e acaba ficando desse jeito depois. Então, na prece de São Francisco, no final nós temos ali. Sim, sem dúvida, Nancy. É o ideal. É nós mesmos criarmos o nosso jeito, baseado naquilo que é passado para nós como introdução, na forma como nós vamos nos relacionar com o mundo espiritual. Então, no caso da prece de São Francisco, aproveitando essa passagem anterior que nós lemos aqui, lendo novamente, para orientar nossa ideia, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre os certos princípios da doutrina espírita. Nós lembramos que a prece de São Francisco, ela termina, é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí nós pensamos, espera aí, dentro da doutrina espírita nós não temos essa ideia.
que é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu sou um espírito imortal, vivo ou morto, e vou reencarnar. Então quebra aquela ideia de que se eu seguir aquilo que é passado na prece e ao desencarnar ou ao morrer fisicamente, eu vou para o paraíso para viver a vida eterna. Então nós vemos que são outros elementos que entram em conflito com o nosso entendimento. Mas vamos lá então, continuando aqui para o nosso estudo. Diz aqui então para nós a continuação do nosso texto. Vamos ver aqui. Tá. Não se deve considerar, portanto, esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variante das instruções dos Espíritos. É uma forma de aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvida neste livro, um complemento dos seus ditados sobre os nossos deveres para com Deus, para com o próximo, e no qual são relembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, desde que sejam ditas de coração, e não apenas com os lábios. Não impõe nem condena nenhuma. Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para refletir a voz que implora ou que canta louvores, somente por não o fazer desta ou daquela forma. Para repelir a voz. Então aqui, de novo, Deus é sumamente grande, segundo o Espiritismo, para repelir a voz que implora ou canta louvores somente por não fazer desta ou daquela maneira. Quem quer que condene as preces que não constem do formulário, demonstra desconhecer a grandeza de Deus. Acreditar que Deus se apegue a determinada fórmula é atribuir-lhe a pequenez e às paixões humanas. Olá, Márcia, bom dia. Uma das condições essenciais da prece, segundo São Paulo, capítulo 27, número 16, que nós vimos anteriormente, é a de ser inteligível, para que possa tocar o nosso espírito. Para isso, entretanto, não basta que ela seja proferida na língua habitual, pois há preces que, embora em termos populares, não dizem mais a nossa inteligência do que as de uma língua estranha, e por isso mesmo não nos tocam o coração. As poucas ideias que encerram são em geral sufocadas pela superabundância de palavras e o misticismo da linguagem. Nós vimos esse trecho aqui, lá na Revista Espírita, no artigo que nós estudamos anteriormente. A principal qualidade da prece é a clareza. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros oropéis. Aqui o que Kardec quer dizer, esse excesso de adjetivação, é quando nós vamos fazer a prece, nós ficamos assim, ó Deus, Senhor dos exércitos, Senhor do mundo, Pai amoroso, e nós ficamos então nos adjetivos e não tem conteúdo nenhum. Já perceberam que muitas vezes nós encontramos situações assim? Ficamos tanto tempo nos adjetivos que a prece por si só diz muito pouco. Porque nós temos essa postura de uma adoração excessiva em virtude da crença que nós alimentamos. E aí então, devido a esse nova forma de dizer, me recordo, por exemplo, de algumas preces, isso não é uma crítica, é apenas um comentário, não é uma constatação, que nós temos, por exemplo, de dizer, ó Senhor, e aí então a cada frase vem, ó Senhor, sim Senhor, louvado seja o Senhor. Então fica assim o tempo todo e o conteúdo por si só acaba sendo desperdiçado. Então, exatamente, Brás, uma prece farisaica. Aquela prece dos fariseus assim, que é muito mais para mostrar um conteúdo, para exibicionismo, do que aquela prece sincera, silenciosa, por si só. E como eu falo para vocês, aquela prece ela é muito mais sincera e muito mais pura quando ela é feita no momento de dor e isoladamente, em silêncio do nosso, no silêncio do nosso pensamento. Aí sim as coisas vão realmente entrar em sintonia com o pensamento divino. Do contrário, ficaremos na superficialidade.
Continuando. E lembrando também, né, o Braz lembrou aqui de Jesus, o próprio Pai Nosso foi uma sugestão de Jesus para facilitar, né, a organização das ideias das pessoas. Porque é realmente muito difícil, né? Como é que nós podemos conversar com Deus? E aí Jesus de imediato tomou a iniciativa, faça dessa forma. E é claro que antes de Jesus nós tínhamos outras fórmulas, né? Os próprios judeus também tinham suas fórmulas. E outras tantas e tantas religiões. A Paty lembrou, eu tenho um bloqueio de fazer preces nas reuniões, porque eu acabo ficando com vergonha de ser simples demais, porque vejo o pessoal fazer tantos adjetivos e eu só chamo Deus de amor e Jesus de irmãos. Então, na próxima vez, Paty, desafie, né, o orgulho que acaba bloqueando e faça a prece mais simples possível. Pense inicialmente naquilo que é mais importante, naquilo que é essencial para aquele momento nos seus agradecimentos, e não tem tamanho também. Às vezes a gente acha, mas quantos segundos eu devo ficar fazendo prece para ser ideal? Será que se eu fizer em 10 segundos está bom? Porque quando nós estamos nos relacionando com as pessoas, e você vai agradecer a alguém que te fez alguma coisa muito importante, você fala assim, olha, muito obrigado pelo que você fez, você dá um abraço e vai embora. E o seu agradecimento foi muito mais sincero do que muitas vezes um agradecimento de prece de 1 minuto. Então o que vale para nós é a essência, a intensidade com que nós realizamos aquele momento. Então pensemos naquilo que é essencial, ou aquilo que nós achamos importante, e deixe o coração falar. E sem a preocupação de ficarmos fazendo comparações, não é uma disputa de poesias. Se for disputar poesia, aquele que tem uma tendência mais poética vai ganhar sempre. Mas nós estamos falando de fé. E aí, como eu já falei para vocês, já várias vezes comentei sobre ele, um filme chamado Tenha Fé, uma comédia romântica, em que nós temos ali, né, um padre, um rabino e uma empresária, que são 3 amigos de infância, que acabam depois se apaixonando ali por ela, né, os dois se apaixonando por ela, mas um pode porque é um rabino e o outro não pode porque é padre, mas se apaixonam a si mesmo. E aí então durante a palestra, ou durante o sermão, em que eles conviviam, é muito interessante, né? O rabino sempre ia na missa do amigo, e o amigo ia assistir ali aos cultos na sinagoga do outro amigo. E então naquele debate ele dizia assim que você pode argumentar contra ou debater, não é uma questão de você contrariar, mas discutir o tema, conversar e aprender sobre os elementos da religião. Porque ele falava, por exemplo, dos 7 pecados capitais. Se nós tivermos um amigo católico e quisermos falar sobre os 7 pecados capitais ou sobre os 10 mandamentos, podemos à vontade, porque são elementos teóricos das bases filosóficas daquela religião. Mas nós nunca podemos discutir sobre a intensidade da fé das pessoas. Você nunca vai poder dizer que você tem mais fé que alguém, ou que alguém tem mais fé do que você. O que a gente vai poder avaliar é exatamente a forma como cada um vive, se relaciona, demonstra isso na prática. Então, nesse caso, quando nós fazemos ali as nossas preces simples, curtas, objetivas, não significa nem mais nem menos do que a prece, do que o outro sabe ou deixa de saber. Exatamente, fraterna, não tem como. O Braz lembrou, né, uma prece por pensamento muito importante. É na hora de trancar a porta ao sair, né? Passa o Espírito Protetor, cuide aí de mim, né? Pois é. Melhor coisa que se faz, né, Braz? Vigilância em todos os momentos. Continuando. A principal qualidade da prece é a clareza, como a gente viu agora há pouco. Ela deve ser simples e concisa, sem fraseologia inútil ou excesso de adjetivação, que não passam de meros auropéis. Cada palavra deve ter o seu valor, exprimir a sua ideia, tocar uma fibra da alma. Enfim, deve levar à reflexão. E somente assim pode atingir o seu objetivo. Pois, de outro modo, não passa de palavrório. Veja-se, entretanto, com que distração e volubilidade elas são proferidas na maioria das vezes. Percebemos que os lábios se agitam, mas pela expressão fisionômica e pela própria voz,
percebe-se que é um ato maquinal, puramente exterior, de que a alma não participa. Então não adianta a gente querer falar mais baixo ou falar mais alto. A gente vê muitas vezes aqueles gritos, né? Porque sem, oh, não sei o que, aquele grito e chacoalha e faz, acontece. Demonstram uma exaltação da fé, mas não significa que a prece que é feita, aquilo que é pedido, sensibilize de fato o seu próprio coração, menos ainda o coração dos outros. Porque muitas vezes nós ficamos mais espantados com o espetáculo do que com o conteúdo, porque isso não nos prende a atenção, não nos ajuda na nossa concentração, na nossa sintonia. A Angelina lembrou, né, em um seminário, Divaldo falou que a oração que faz é o Pai Nosso. Eu sempre falo para vocês, né, que para mim o meu melhor método de me concentrar naquela prece no final do dia é exatamente, eu começo com o Pai Nosso para estabelecer aquela sintonia e depois eu faço aquela conversinha rápida. E isso quando eu não durmo no meio do caminho, né, porque isso é bastante complicado às vezes. Dudu lembrou aqui da prece no centro, que a média da prece dele é de 7 minutos. Puxa vida, vamos lá. Tomara que sejam 7 minutos bem aproveitados, né? Não, então, tem um advogado ali, né? No centro. Então vamos lá. As preces aqui reunidas dividem-se em 5 categorias. Preces gerais, pessoais, prece pelos outros, pelos espíritos, pelos doentes e obsedados. Com o fim de chamar mais particularmente a atenção para o objetivo de cada prece e tornar mais compreensível o seu sentido, elas são precedidas por uma instrução preliminar, espécie de exposição de motivos intitulada Prefácio. Então Kardec vai trazer para nós aqui cada uma das preces, explicando, né, o seu real objetivo, a sua importância. Vamos lá então. Só um instantinho, pessoal. Aqui inicialmente nós teremos então, nesse preâmbulo, né, depois do preâmbulo, as preces gerais, orações dominicais e depois reuniões espíritas. Vamos inicialmente aqui nas orações dominicais ver aqui a introdução que Kardec nos oferece. Os espíritos recomendaram que abríssemos esta coletânea com a prece dominical, não somente como prece, mas também como símbolo. Todas as preces é que eles consideram em primeiro lugar, seja porque nos vem do próprio Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 13, de 9 a 13, desculpem, seja porque ela pode substituir todas as outras, conforme a intenção que se lhe atribua. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na sua simplicidade. Com efeito, sob a forma mais reduzida, ela consegue resumir todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra ainda uma profissão de fé, um ato de adoração e submissão. Encerra ainda o pedido das coisas necessárias à vida terrena e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para outro o que desejamos para nós mesmos. Entretanto, em razão mesmo da sua brevidade, o sentido profundo de algumas de suas palavras escapa à maioria. Isso porque geralmente as proferem sem pensar no sentido de cada uma de suas frases. Proferem-na como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que for repetida. Esse número é quase sempre cabalístico, o 3, o 7 ou o 9, em virtude da antiga crença supersticiosa no poder dos números e do seu uso nas práticas de magia. Aqui a gente tem claro, né, quantas pontas tem as estrelas, né, quantos objetos você tem que pôr,
que dia exatamente as coisas acontecem, né? Basta a gente lembrar da sexta-feira, ou então uma sexta-feira 13, de imaginar que naquele dia, naquela hora, meia-noite da sexta-feira 13 é o dia mais forte. Porque o 13 lembra, né, aquela sexta-feira 13, né, da história medieval, onde nós tivemos ali aquela traição aos cavaleiros templários, né, pelo Papa então dominante, né? Então esse dia ficou marcado como um dia da maior traição, numa sexta-feira 13. E aí então, nesse caso a gente teve ali, para aqueles que desejam realizar algum tipo de trabalho com esse teor, a sexta-feira 13 é aquela mais intensa, é aquela mais poderosa. Há, por exemplo, né, em termos de fórmulas, a hora do Ângelus. Como dizem nas tradições católicas, às 18 horas, 6 horas da noite, é o momento em que Nossa Senhora mais se aproxima da Terra. Então vamos fazer ali a hora do Ângelus. Fazer ali a nossa prece, Ave Maria. Nos rádios nós temos muito isso, né? Temos algumas estações de rádio que divulgam ainda os ensinamentos da Igreja Católica, né? Às 6 horas, na hora do Ângelus, temos ali aquele momento. Então nós podemos perceber que ainda isso é muito comum, não apenas em termos de práticas de magia, como Kardec lembrou, mas até mesmo dentro das próprias tradições religiosas. Pegamos um terço, quantas contas tem num terço? Para quem é muçulmano, quantas contas tem naquele objeto que eles usam, não sei como é que se chama. Tem que ter número certo, nem mais nem menos. Pegamos a estrela de Davi com 6 pontas, pegamos um pentagrama, uma estrela de 5 pontas, usados para magias dentro da Wicca ou outras tradições chamadas de pagãs. Então não é só 3, 7 ou 9, mas 5, 6. Para preencher o vazio que a concisão dessa prece nos deixa, ajuntamos a cada uma das suas proposições, segundo o conselho e com assistência dos bons espíritos, um comentário que lhes esclarece o sentido e as aplicações. De acordo com as circunstâncias e o tempo de que se disponha, pode-se, pois, dizer a oração dominical em sua forma simples ou desenvolvida. Aqui, como nós vimos lá na nossa revista espírita, Kardec trouxe então essa sugestão para que as pessoas realizassem aos domingos, substituindo a presença durante as missas, das quais não podiam mais participar, ou não mais participavam, sejam por opção, ou sejam por serem rejeitados ao se declararem interessados no Espiritismo. Ele comenta isso na Revista Espírita. Muitas pessoas deixaram de frequentar porque eram praticamente expulsas. E aí, então elas queriam saber, já que eu não posso frequentar, como é que eu posso participar do culto? Isso porque, de acordo com a educação religiosa recebida, a melhor forma de se aproximar de Deus é frequentar um culto. Mas e se no momento você acredita nisso? Mas e se a partir de um determinado momento você já não é mais... Você é proibido de frequentá-lo? Como é que você vai se relacionar com Deus? As pessoas aprenderam isso. E aí então Kardec sugeriu, faça em casa. E ele foi dando então sugestões. Dentre elas, por exemplo, realizar a oração dominical, que é o caso do Pai Nosso, de uma forma simples, junto à família, leia um texto com orientações dos Espíritos. Você lembra que ele orientou isso também? E eu até comentei com vocês também, né, que nós temos hoje tantos livros com mensagens que trazem tantas instruções para nós sobre questões morais, valores. Então podemos pegar um trecho do Evangelho, ler uma parábola, podemos pegar um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem independente ou uma mensagem que faça parte de um conteúdo, para que nós nos reunamos durante alguns minutos. Isso para que as pessoas pudessem inicialmente suprir aquela necessidade de participar de um culto com uma estrutura um pouco mais formal.
Então observemos a formalidade, sentemos em volta de uma mesa, vamos dar as mãos, colocar em um copo d'água, abrir a Bíblia, ou abrir o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ou qualquer outro livro, vamos fazer formalmente a nossa prece, com início, meio e fim. Percebemos então ali a mudança de crença, mas a manutenção da postura, pela necessidade que as pessoas têm. Hoje não, hoje o entendimento do Evangelho no lar é muito diferente. Ele tem exatamente o objetivo de harmonização, de mudança de vibração do lar das pessoas, dos nossos lares. Não mais aquele objetivo inicial. Vemos que próprio Kardec falava sobre isso, e com o passar do tempo, os espíritos foram nos instruindo sobre a luz, como lembra Joana de Ângeles, a luz que se irradia de uma casa no momento em que é realizado o Evangelho no lar. E depois, a manutenção, a extensão dessas vibrações de acordo com a vivência das pessoas. O Dudu colocou, Masbahá ou Misbahá, também conhecido como Susha, ou Suba, ou Tabish, ou Tepish, é um objeto similar a um rosário de uso tradicional entre os fiéis da religião islâmica. A gente vê muito isso nos filmes, onde temos ali aqueles que são mais tradicionais, sempre estão com esse objeto na mão, como se fosse assim, parece uma pulseira um pouco maior, e eles ficam então contando ali, aquelas contas, que não é à toa que você conta por causa das contas, Exato, fraterna. Mas o grande detalhe que a gente vê, a dificuldade nessa questão da prece, é exatamente a dificuldade de você se concentrar e você medir. Porque as pessoas muitas vezes elas querem saber qual é a intensidade da minha fé. Será que ela funciona? Será que ela não funciona? Como se fosse ali uma pilha, uma bateria, em que você pode fazer ali Não, faz parte da tecnologia, não tem problema. Então, assim, olha, eu sou meio vacilante, eu tenho um pouco de dúvida, não é à toa que inclusive as pessoas pressem, olha, faça uma prece por mim. Exatamente porque eu me vejo em condições muito aquém daquilo que eu preciso de fazer uma oração, não me vejo como merecedor. Então isso acontece com muita frequência. E isso mostra claramente como nós desconhecemos o nosso potencial espiritual. O poder no nosso pensamento, e nessa relação com Deus principalmente, ele acaba sendo afetado diretamente pela nossa fé. Se nós acreditamos de fato ou não. A Paty colocou para nós, eu tenho esse trauma de fazer prece em público, porque no enterro da minha avó, minha tia pediu para eu encomendar a alma da coitadinha. Fiquei tão nervosa na presença de tanta gente, com a responsabilidade de falar bonito, que acabei falando bobagem, poxa vida. E o espírito da velhinha deve estar procurando rumo até hoje, De repente já estava te abraçando, coitada, Quando faço minhas preces em casa, eu fico mais tranquila. Mas os conhecidos que sabem que sou espírita acham que eu sou rezadeira, e cada vez que tem reunião, sou eu que tenho a incumbência de rezar na palestra. Que situação, hein, Paty? Então a melhor coisa que a gente tem, muito mais do que isso, é ter tranquilidade de você ter, por exemplo, se você não consegue organizar suas ideias, de você ler uma prece que você gosta, que você conhece, de acordo com o objetivo, com a necessidade. Sem problema nenhum, abra ali o seu livrinho de preces, faça uma leitura e no final faça um assim seja muito verdadeiro, resolvido o problema. Não precisa ser poética, começar a cantar, começar a pular, é exatamente isso. Paty, faça uma prece para nós. Vai na bolsa, abre ali o seu livrinho, já deixa marcado ali, não dobre a orelha do livro, que isso me dá arrepio, coloca um papelzinho para marcar a página, abra, faça a leitura com sinceridade, com profundidade, porque o que vai mostrar exatamente a diferença é a forma como nós professamos a prece. Não aquela leitura mecânica, mas ler e sentir e viver aquelas palavras. E aí nós mudamos tudo. As pessoas podem até dizer assim, mas eu esperava que fosse diferente. Se ela esperava isso é porque ela ainda não entendeu. Mas a nossa parte foi feita. Então isso não nos afeta em nada. Então simplifiquemos o entendimento da prece.
Não tenhamos essa preocupação. Eu comentei com vocês, num outro estudo nosso, né, eu volto a falar porque alguns de vocês não participavam, que o nosso amigo Reinaldo, né, já desencarnado, foi participar então de um velório de uma pessoa conhecida, e pelo fato dele ser espírita, as pessoas, ele também tinha cara de preceiro, né, que aliás ele fazia muito aqui, que ele fazia muito isso, e aí então ele dizia assim, olha, quando eu fui fazer ali, me chamaram para fazer a prece. E aí então ele deu uma analisada rápida em quem eram as pessoas que estavam ali presentes. Ele fez um Pai Nosso sentido, sincero, algumas poucas palavras no final, tudo ficou resolvido, todos ficaram bem. Por isso então não compliquemos aquilo que é simples. Não façamos, como o Braz lembrou ali em cima, como fariseus que querem dar espetáculo no momento da prece. Como nós vemos muitas vezes, né, na televisão aparece muito isso, aquelas pessoas que simulam aquele choro, querem falar com aquela melosidade, e nós sabemos que é tudo artificial. Muitas vezes aqueles que sofrem a influência estão com uma conexão sincera, mas aqueles que tentam conduzir os pensamentos são superficiais. Lembremos, por exemplo, né, daquela passagem, desculpe, no livro Libertação, que André Luiz relata ali um processo obsessivo gravíssimo que aconteceu. Pelo contrário, fraterna, você ser aquilo que você gosta, não existe certo ou errado. Então, André Luiz ele comenta daquele processo obsessivo em que uma jovem era constantemente acompanhada por obsessores, drenando ali todas as suas forças, perturbando os seus pensamentos, e a jovem então pediu que a família a levasse numa missa, porque ela tinha vontade de participar. E aí então levaram na missa, André Luiz estava ali junto para acompanhá-la, e ele relata então que no momento em que a missa estava acontecendo, em que o culto acontecia, ele observava de que forma que as pessoas se comportavam mentalmente durante aquele culto. E aí então ele via que muitas mentes estavam ali, como ele lembrava, né, estavam ali muito apagadas, desconectadas, e somente uma senhorinha, no canto da igreja, irradiava uma luminosidade muito grande da mente, porque ela estava em sintonia com a prece. Então o que nós percebemos é que, se nós tivéssemos condições de ver o nosso pensamento irradiando no momento da prece, nós ficaremos constrangidos muitas vezes com a nossa condição, não porque nós somos falhos ou somos piores ou melhores, é porque nós ainda não entendemos o poder que nós trazemos no coração, motivados pela fé, pela convicção da nossa condição de espírito e da nossa constante conexão com Deus. Então basta que a gente se eduque, que a gente entenda que mesmo durante uma leitura, essa leitura pode fazer a diferença. Seria mais ou menos, fazendo uma comparação, pegarmos, por exemplo, várias versões diferentes da mesma música. E aí nós vamos perceber que não apenas os arranjos vão se modificar para trazer uma versão diferente, mas a própria versão do intérprete. A forma como o intérprete vai transmitir aquela mensagem trazida pela letra da música. Só que nós temos que transformar isso daquela parte exterior para aquilo que é interior, para aquilo que é sincero. Tudo isso se modifica a partir do nosso entendimento. Então, pessoal, aqui nós vamos ter o Pai Nosso desmembrado aqui, né, o desenvolvido em cada uma das passagens. Eu vou deixar então para que a gente estude esse tema no nosso próximo encontro, né? Já estamos aqui no final do nosso estudo. E aí então, com calma, a gente vai analisar, né, avaliar cada uma dessas passagens que são tão importantes, ajustando essas passagens ao nosso entendimento a partir dessa visão que a doutrina espírita nos dá.